Vamos então para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Você pode ligar aqui e fazer a sua pergunta que nós estaremos respondendo. O irmão Sandro Fernandes pergunta: é correto falar do inferno ou morte ao fazer o evangelismo pessoal? Ou seja, mostrar para as pessoas onde elas vão passar a eternidade? Pois muitos falam que se deve apenas falar do amor de Deus. Vamos fazer leitura do texto que está em Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15. Apocalipse, capítulo 14, 20 e versículo 14, né? e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui podemos ver, em primeiro lugar, devemos entender que o Evangelho são boas novas de salvação em Cristo Jesus. Paulo dizia em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então podemos conjecturar o que seria o Evangelho. O Evangelho, como já dissemos, são boas novas, mas também devemos anunciar todo o conselho de Deus. E nesse todo o conselho de Deus inclui a questão do inferno e a questão da morte, que são assuntos que normalmente não gostamos de ouvir, e as pessoas que ouvem, elas já se sentem, de uma certa forma, aterrorizadas. Mas devemos sermos fiéis a todo o conselho de Deus. Sim. E esta passagem que o pastor acabou de citar encontra-se em Atos, capítulo 20, no versículo 27, quando Paulo faz o discurso aos anciões da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, quando nós estamos evangelizando, nós devemos apresentar às pessoas o chamado plano de salvação. Em que consiste o plano de salvação? Primeiro, mostrar que todos são pecadores, que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, e então todos são pecadores. Fazer a pessoa compreender que ela é uma pecadora e está afastada de Deus. O segundo ponto do plano de salvação: mostrar que o salário do pecado é a morte, que o pecado traz consequência, e a consequência é a morte espiritual. Terceiro ponto: mostrar que Jesus é o Salvador, e depois mostrar
que a pessoa precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. E também mostrar que a morte é uma realidade inevitável e que após a morte existe dois caminhos, ou paraíso ou um lugar de sofrimento. Então não tem como você pregar o evangelho e não falar sobre o amor de Deus e também não falar sobre o inferno, porque o inferno é uma doutrina bíblica e as pessoas precisam saber que sem Jesus elas vão para este lugar de tormento eterno e que não existe mais a possibilidade da pessoa sair deste lugar. Agora, quando você sai para evangelizar, você ora, você busca a orientação do Senhor, a graça do Espírito Santo, e neste contato pessoal, no desenrolar da conversa, você vai percebendo, vai esclarecendo as dúvidas das pessoas e o Espírito Santo vai lhe orientando. Mas se houver a oportunidade, fale sim, que Cristo é a solução para o homem perdido. Tem uma frase de um pregador, Leonard Ravenhill, que ele disse: pode haver 1 milhão de meios de se ir para o inferno. Pode haver 1 milhão de meios de se ir para o inferno, mas não há nenhum de se sair de lá. Então, realmente, é algo definitivo. E ainda Romanos capítulo 10, verso 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O apóstolo Paulo faz 3 perguntas nesse verso 14. E todas as perguntas que encontramos na Bíblia são perguntas que nós também temos que responder. E ele ainda faz mais uma no verso 15. E como pregarão se não forem enviados? E aí ele faz uma citação que está no Antigo Testamento, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós também encontramos o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, deixando uma ordem para os seus discípulos e para todos nós. Lá no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo que nós devemos pregar o Evangelho. Ele foi muito claro aqui: pregai o Evangelho a toda criatura. Aí você pergunta: mas o que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Paulo nos ensina lá na sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1, ele vai então mostrar qual é a mensagem do Evangelho que ele recebeu também esta incumbência de pregar. Lá
diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceste. Preste bem atenção aqui. É preciso permanecer no evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Senão é que crestes em vão. Agora ele vai então, a partir do versículo 3, descrever este evangelho que ele pregou. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a mensagem do Evangelho, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do mais vil pecador. Se ele abrir o coração e aceitar a mensagem do Evangelho, ele recebe o perdão dos seus pecados, recebe o Espírito Santo, e o seu nome é escrito no livro da vida. E a mensagem do Evangelho é esta: que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, e que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Portanto, vamos pregar o Evangelho. Ainda podemos olhar para a igreja primitiva e analisar a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu para ela no início de suas atividades espirituais. Ele disse, determinando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, dentro do que nós estamos falando nessa manhã, essa parte, a parte espiritual, a parte que envolve Deus, a parte que envolve o Espírito Santo de Deus, é muito importante. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunhas, ela é repetida no Novo Testamento 29 vezes. Então, é alguém que relata o que viu e ouviu, que está no banco das testemunhas. Ela tem que ter uma experiência com Deus. Não é para ela se apresentar ao juiz e falar sobre suas ideias e opiniões, como muitas pessoas hoje ficam, de vez de ir no ponto central apresentar o Senhor Jesus Cristo, fazem um monte de ideias, de opiniões. Isso não é algo relevante, mas a testemunha, ela tem que relatar aquilo que viu através da sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo e aquilo que ela ouviu através da palavra do Senhor. E a testemunha, no original grego desta palavra, significa mártir. É uma pessoa que está disposta a, se for necessário, morrer pela causa do Evangelho, como nós vemos em Atos, capítulo 7, através da vida
de Estevão. E outra coisa também importante dentro desse tema que estamos abordando nessa manhã é que a igreja primitiva, ela tinha como seus parâmetros, como seus pilares, como seus paradigmas, a oração e a palavra. A oração é tanto um termômetro como um termostato na vida da igreja local. A temperatura espiritual, ela pode se elevar ou pode reduzir. De que maneira? Porque depende muito das orações do povo de Deus. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E Deus colocará as palavras certas na boca dos seus servos, porque serão instrumentos na mão de Deus para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho só tem efeito se for pregado no poder do Espírito Santo. Para isso, o Senhor deixou à nossa disposição para sermos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João Bunyan, o autor do Peregrino, ele disse a seguinte frase: a oração é um escudo para a alma. Quer dizer, a pessoa está protegida contra os dardos inflamados do maligno. Um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Se você quer ser vitorioso na vida cristã, procure buscar a oração e a palavra do Senhor, para que seja revestidos de poder e assim você ser uma testemunha fiel a Deus e falar todo o conserto de Deus. Amém.